Olá pessoal, meu nome é Paula Ribeiro e nós estamos aqui dando início a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa que está sempre comprometida com atendimento humanizado, tecnologia e avanços. Avanço agora para a acreditação da ONA, com o propósito de promover ainda mais qualidade e segurança na assistência aos pacientes. E para que nós possamos entender ainda melhor sobre todo esse assunto, hoje nós convidamos aqui especialmente ela que é enfermeira há 24 anos, que atua na área da qualidade há 18 anos, especialista na área da qualidade em gestão de serviços de saúde, a nossa querida convidada de hoje, enfermeira Tatiana Lima, que a gente fica aqui muito feliz em poder te receber. Seja muito bem-vinda e a nossa intenção aqui é realmente extrair o máximo de você. Obrigada, eu agradeço o convite, agradeço a disponibilidade de vocês em me receber, falando de um assunto que eu gosto muito, né, que é qualidade. Trabalho com isso há muitos anos e eu acho que a gente sempre pode contribuir com alguma coisa. Então, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, presidente Ademir Pestana, e nós juntos aqui vamos extrair tudo que nós pudermos desse conhecimento tão vasto, né, presidente? Obrigada pela presença. Eu que agradeço estar aqui sempre no Benecast, né? Mas a gente sempre fala de humanização, de aprimorar, de melhorar, de qualidade. E hoje a gente está trazendo o programa aqui com a enfermeira Tatiana Lima, que vai nos falar aí da acreditação do hospital, né? Nós já demos também esse passo, porque a gente fala muito, mas também a gente atua. Então é um programa que eu acho que vai ser muito interessante para mostrar também os nossos caminhos aqui dentro do hospital, né? O nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas preocupações em melhorar a qualidade. São os avanços da beneficência, né? Que não para, está sempre aí em busca de novidades. E para a gente poder iniciar, a pergunta principal, eu entendo que é o que é a ONA? Para quem está nos assistindo, o que é a ONA? Então, a enfermeira Tatiana vai esclarecer para a gente o que é a ONA. Então, vamos lá. Bom, a ONA é uma ONG, né? Foi criada no Brasil aí há mais de 24 anos, 25 anos, e ela foi desenvolvida dentro do Brasil para atingir, né, os padrões de qualidade, mas pensando no modelo do nosso país. Porque nós temos aí vários tipos de certificação, mas algumas certificações elas são internacionais e elas trazem um modelo diferente para os padrões, né, de outros países. E a ONA, eu acho muito bacana essa metodologia, porque além dela ser trabalhada em níveis, né, ela atende justamente à necessidade das nossas instituições de saúde. Hoje o Brasil ele tem aproximadamente 6 a 7% dos hospitais que são certificados. Então esses hospitais eles optam pela certificação de forma voluntária. A acreditação ela não é obrigatória. Então vocês realmente tiveram aí tiveram um passo muito importante por escolher trabalhar a qualidade. Isso é muito importante para os pacientes, para os colaboradores, para todos que estão aqui dentro. Acho que é sensacional vocês terem entrado nesse processo. Estamos felizes aqui e é grande a expectativa, né, presidente? Sem dúvida alguma, né? E, assim, exemplificando um pouco, né, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é isso, para que serve isso, né? Mas isso é mais ou menos assim, aquilo tudo que preconiza a lei, né? Aquilo tudo que é o mínimo, vamos dizer assim, necessário para um bom atendimento, que tenha qualidade, você precisa escrever e treinar as pessoas, e é o que nós estamos buscando, né? Quando a pessoa vir da beneficência, ela vai saber que vai ter uma enfermeira treinada, que o médico também é especialista, tudo passa por um padrão. Então a gente passa a ter um padrão de segurança, né? A enfermeira Tatiana, né, falou aqui, mas hoje a gente já sofre pressões dos planos de saúde, né? E procurar hospitais que tenham a ONA, que tenham a acreditação.
E a gente se preocupa muito com isso. Mas o que nós queremos mesmo é qualidade, né? Índice de infecções menores, tratamentos mais rápido, paciente que precise de tratamento, por exemplo, precisa de um exame que seja mais rápido possível. Enfim, é que a gente diminua a nossa taxa de internação, porque tudo isso é custo, né? Infecção, enfim. O padrão, ele conta muito, né? Isso que o senhor falou é muito importante. A gente chega em qualquer lugar que a gente entre, a gente espera que exista um padrão. Eu sempre falo, você vai numa lanchonete famosa que tem por aí, né? Que a gente conhece, você espera comer o mesmo lanche em todos os lugares. Aqui nos Estados Unidos, no Nordeste, a gente espera que tenha o mesmo padrão, a gente já espera aquilo. Então, não dá para você não trabalhar com um padrão, porque se você não trabalha com padrão, você não controla processo. Se você não controla processo, você não controla resultado. E a gente quer bons resultados. Então, a ONA, que eu esqueci de falar o significado da sigla, que significa Organização Nacional de Acreditação. Isso. A ONA, ela traz exatamente esses padrões. O que a gente precisa, né? O que nós precisamos para que o hospital tenha um padrão, né, mínimo, não só do que a legislação nos obriga, que a gente não está aqui só para cumprir a legislação, mas nós estamos aqui para fazer algo a mais. Por isso que a certificação hoje, a gente só tem em 6% dos hospitais do país. Só 6%? 6%, porque realmente não é uma trilha muito fácil, né? É muito bom. Eu sempre brinco que eu falo, quando a gente entra por um processo de qualidade de acreditação, nós não conseguimos voltar mais. Porque quando você olha para trás, você fala, meu Deus, como é que eu trabalhava sem aquilo, né? Porque a gente começa a entender a questão do padrão, como ele é necessário. É muito ruim você vir para um hospital e falar assim, poxa, vai no hospital na terça-feira, porque na terça-feira aquele plantão que está lá é ótimo, o médico que está lá é bom, o enfermeiro que está lá é bom. A gente não pode trabalhar pensando assim, a gente tem que trabalhar pensando, vá até a Beneficência Portuguesa em qualquer horário que você quiser, que lá é ótimo, lá existe um padrão de atendimento. Então, é essa a ideia, né? Muito mais do que isso, estou falando muito superficialmente, mas essa é a ideia, trazer o padrão e aí você consegue ter bons resultados em todos os sentidos. Protocolos, indicadores, padrão de atendimento, padrão de comportamento, aí entra tudo, né? Sim. E eu sempre falo que isso é bom para todo mundo, para o paciente, para os colaboradores, para a equipe que está ali atuando, médicos, terceiros, é bom para todo mundo. Então, não é difícil de se imaginar que essa implantação ela movimenta a cultura daquela instituição, daquele hospital. E eu imagino que existam desafios dentro deste processo. Quais são aí os maiores desafios nessa implantação? Porque todo novo tem uma resistência, tem um desafio. Para a implantação dessa acreditação, quais seriam os grandes desafios? Então, Paulo, eu costumo dizer que o maior desafio é o engajamento das pessoas. Elas entenderem a importância do processo, porque geralmente as pessoas pensam da seguinte forma: poxa, é mais uma coisa para eu fazer, mais um papel para eu preencher, mais um indicador para eu mensurar, eu já faço muita coisa, isso só vai me atrapalhar. Então, precisa realmente ter essa mudança de mentalidade, porque nós, profissionais da saúde, a doutora Ademir sabe disso, nós não temos essa formação de gestão na nossa formação. Sim. A gente aprende a fazer assistência, o médico aprende a fazer medicina, né? A gente não aprende, a enfermagem, acho que agora que está tendo alguma coisa sobre gestão, mas a gente não tem essa profundidade. Então, é muito difícil fazer essa mudança de mentalidade, que as pessoas entendam que quem não gerencia não consegue ter resultados mensuráveis. E aí, se você não tem resultado mensurável, eu falo, poxa, eu vou citar o exemplo da beneficência, tá? Mas, por favor, não é só um exemplo, né? A beneficência é boa, mas como é que eu provo que ela é boa? Quais são os meus resultados? Principalmente resultados assistenciais, né? Não é só infecção, é muito mais do que isso. Como é que eu sei que um paciente chegou aqui com uma dor no peito,
com uma suspeita de um infarto e que ele foi atendido no tempo determinado, que ele foi para o cateterismo no tempo determinado, se era um infarto com supra, se ele teve, né, um acompanhamento no tempo adequado, se ele saiu daqui com um desfecho favorável, né, se lá na frente, quando ele faz os exames dele de acompanhamento, eu olho a fração de ejeção dele, eu olho o resultado dele e eu vejo, poxa, realmente meu atendimento foi um atendimento que melhorou, né? Ou que melhorou o prognóstico desse paciente, porque ele poderia vir aqui morrer, ou ter, né, ter uma sequela importante. Então, como é que eu mensuro isso? A gente só mensura isso com indicadores quando a gente implanta processos. Então, nós precisamos ter processos implantados para ter resultados. Então, o maior desafio é as pessoas entenderem que a implantação desse processo ela é importante, não é uma coisa a mais. E aí, para que a gente tenha sucesso, né, para que haja esse engajamento, o apoio da governança, da alta liderança é fundamental. Porque a gente sempre fala que começa de cima para baixo. Não adianta eu colocar todo mundo para trabalhar se a hora que ele sobe, a hora que ele escalona na liderança, a liderança fala, não, deixa isso para depois, resolve essa outra coisa. Se faz necessário que a governança apoie, porque às vezes exige tempo, exige investimento, às vezes exige até movimentação mesmo de pessoas, às vezes a gente precisa mexer um pouco nas cadeiras, né, para que as coisas caminhem da forma que a gente espera que elas caminhem, porque não é um processo fácil, é realmente uma mudança cultural. Então, não é assim também do dia para a noite. Gente, é um processo. É um processo. E nós sabemos que a acreditação ONA, ela tem certificações em diferentes níveis. Sim. Explica um pouquinho para a gente quais seriam esses níveis, quais são as exigências para que se possa, então, estar sendo aí acreditado, né, dentro dos seus níveis respectivos. E ela completando aí a pergunta, ela tem que ser sempre igual. Por exemplo, a beneficência recebe uma certificação. Será a mesma que seria, por exemplo, a casa de saúde ou um outro hospital, ou cada instituição, pela sua característica, né, pelo seu grau de evolução, porque não é porque você está pedindo a ONA que você não tem organização, você já tem. Quando você pede, é que você já está preparado para isso, você já tem um embasamento, já tem qualidade, já tem um hospital que já tem uma preferência, que no Google aí consta como um bom hospital, né? Então ele quer mais, né? Enfim, elas são iguais, por exemplo, o que era, essa pessoa vir aqui na beneficência e for na casa de saúde, vai ser igualzinho ou não? Cada uma tem uma característica. Sim, cada uma tem a sua característica, até porque a ONU ela respeita essa questão da individualidade, da região, da cultura. Então, ela tem essa questão de análise dos processos. É lógico que existem padrões que são inegociáveis, né? Por exemplo, vamos trabalhar as 6 metas de segurança do paciente. Então, é necessário que se cumpra as 6 metas de segurança do paciente, porque ela é mundial, né? Agora, quando a gente fala de padrão de atendimento, cada instituição vai fazer o seu, não precisa ser idêntico. Mas o que a gente sempre avalia, né, o que sempre é avaliado, não é o método, é o resultado. Se da forma que vocês estão fazendo está tendo um bom resultado, pouco importa. Tem instituição que tem sistema, tem instituição que não tem. Tem instituição que faz o acolhimento de um jeito, tem instituição que tem pronto-socorro adulto e infantil no mesmo espaço, tem instituição que não tem. Então, assim, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu perfil. Nós aqui temos a humanização como um padrão nosso, né? Como se fosse uma coisa até estatutária, perene, da história da colonização, dos portugueses que aqui vieram. Então a gente atua muito na humanização, como Dia Feliz, Tarde da Beleza, Dia da Alta, enfim, uma porção de evidências, vamos dizer assim, que constam na instituição, e parece que é um hospital já, por ter isso, está a mais, tem uma atenção a mais, e tem mesmo. Sim. E aí você percebe nos comentários também, né? Mas é uma característica nossa, que com a ONA vai melhorar, com certeza. Vai. Né?
A ONU ela valoriza muito essa questão da humanização, da questão do envolvimento do paciente em todo o processo do cuidado, né, do paciente, da família. É muito importante, é até um dos requisitos que estão lá nos padrões, né? É o quanto que você envolve o paciente e a família no cuidado, e essa questão da humanização tem tudo a ver, né, com isso, porque você está envolvendo eles. Então, isso faz uma diferença, sim. Mas, doutora Ademir, respondendo a sua pergunta, existe, é diferente, sim, para os diversos hospitais. E respondendo a sua pergunta, né, o nível 1, então, ele vai atender os padrões de estrutura. Então, ele vai olhar tudo de estrutura relacionado não só ao cumprimento de legislação, RDCs, mas também o cumprimento de legislações locais também, porque cada lugar tem algumas coisas que são locais, né? Então, ele olha tudo isso, olha fluxo, olha como é que você faz ali a segurança, né, do processo inicial. O nível 2, ele já vem realmente para processos. Então, não adianta só você ter só a estrutura inicial. Você tem que ter os processos já mapeados, você tem que ter todos os processos descritos, tudo já com um padrão de atendimento já bem estruturado, porque eles vão avaliar área por área. Isso faz parte do manual. O manual da ONU ele é composto por alguns capítulos, e esses capítulos são divididos, né, pelos processos. Aí atendimento em urgência, unidade de internação, laboratório, então tem lá os padrões de cada processo. Então eles entendem que nesse nível 2, além de ter a estrutura, que é cumprir minimamente a legislação, também você tem que ter esses processos. E o nível 3, ele vem amarrar esses dois padrões, né? Seria o todo. E ele vem falar já de resultados com ciclos de melhoria. Então, o que é isso, né? Eu tenho a estrutura, tenho o padrão estabelecido e já estou medindo e tendo resultado com o ciclo. Um ciclo de melhoria, ele dura pelo menos uns 6 meses. Então, vamos supor que eu comecei a medir no pronto-socorro essa semana, do início de 2025, por exemplo, o tempo de atendimento, desde que o paciente retira a senha até a saída dele. Então, eu já tenho ali um resultado. Aí, vamos supor que eu vi que, poxa, a minha meta era que o paciente retirasse a senha, fosse atendido, recebesse a medicação e tivesse a alta, o desfecho dele, né? A alta internação em até 4 horas. E a minha média está em 6 horas. É uma suposição. E aí, dentro do seu resultado, você vai implantar ações de melhoria para melhorar esse tempo. O que eu posso fazer para melhorar esse tempo? Então, o nível 3, ele vem com a análise desses resultados. Ele vem entendendo, né? Poxa, seu resultado não está muito legal ainda. Como é que você está trabalhando a melhoria desses resultados para que melhore o seu processo? Então, é nível 1, estrutura, nível 2, processo, nível 3, resultado com ciclos de melhoria. E tem percentuais para que haja essa outra classificação, por exemplo, da ONA 1 para a ONA 2, existem percentuais? Quando você preenche, né, os requisitos, você tem um percentual de atendimento para nível 1, então de todos os requisitos do padrão, né, para nível 1, você tem que atender... Você me pegou agora no percentual, mas se eu não me engano é de 70% a 75% do padrão, você tem que atender para nível 1. Para nível 2, acho que até 90%. E nível 3, aí sim, acima de 90%. E aí tem uma validade essa certificação? Tem. Nível 1 e 2 vale por 2 anos. E o nível 3 vale por 3 anos. Porém, as visitas são frequentes. Então, se eu for certificado hoje em nível 1, daqui 8 meses... a certificadora volta, porque eles chamam de visita de manutenção. Então, a cada 8 meses eles voltam para fazer o acompanhamento, porque não é assim, eu te dei o selo e fui embora. É um acompanhamento constante. Não perde. Se não perde. E a cada 2 anos recertifica. Então, a cada 2 anos você revalida esse certificado. E o nível 3 vale, sim, por 3 anos, e a visita do nível 3 é anual. Aí, a cada ano, você tem uma avaliação. Mas existe esse acompanhamento constante. Desses 7% no Brasil, quantos são aí nível 3? São bem poucos, então? Bem poucos, doutor. Não tem uma... Tem. Se vocês entrarem no site da ONA,
www.ona.org.br. Lá vocês vão encontrar, porque muda, né? Agora no final do ano tem muita instituição certificando, geralmente o pessoal se estrutura tudo para certificar no final do ano, para já comemorar com o Natal, né? Então, aí ele mês a mês ele vai mudando, ou pode ser instituições que tenham saído do processo, que perderam ou resolveram parar o processo, porque foram para uma internacional, enfim, por N motivos, ou porque tem instituições entrando, sempre tem instituições entrando. Então, lá tem um percentual certinho, de nível 1, nível 2, nível 3, tem até por região do Brasil. Então, vocês vão ver que o Sul, ele realmente tem uma maior concentração de hospitais certificados do que o Norte. Alguma razão especial? Eu acredito que seja pela questão mesmo do Sul ter mais essa questão de desenvolvimento de processos mesmo. Acho que as indústrias estão mais para cá e a gente sabe que a qualidade a gente herdou da indústria, né? Começou na indústria lá no início do século. Era ISO, né? E para a saúde é ONA. Isso. A ISO, né, começou muito forte aí na indústria, mas tem várias ferramentas aí de qualidade que foram aplicadas por Henry Ford, Ishikawa, que a gente sabe que trabalharam muito essa questão de qualidade padrão, né? Isso melhorou muito. Quando você olha na história da indústria, a qualidade ela foi fantástica em relação à diminuição de retrabalho, processo revisado, diminuição de custos, né, gestão de recursos. Isso foi muito forte, muito importante na indústria. Só que alguém lá em 1980, 90, aqui pelo Brasil, né, porque nos Estados Unidos a acreditação já é mais antiga, começou a falar, poxa, isso aí é legal, vamos começar a trazer para o Brasil. E aí começaram a trabalhar alguns checklists, itens de verificação, e aí foi evoluindo até que formou-se a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, que foi aí em meados de 99, 2000. Já não deixa de ser um conceito para você fazer uma avaliação da saúde, até no país, né? Pelas próprias acreditação, o ISO, o ONA. Você faz uma avaliação da preocupação dos dirigentes com relação à qualidade, né? Sim. Porque se também o dirigente não entender que a ONA é uma coisa, um equipamento a mais, só ele acaba não conseguindo. Precisa ter vontade de ter essa qualidade. Precisa ter vontade, se fosse uma linguagem futebolística, né? Precisamos ser campeões, né? Se manter campeão é difícil, é mais difícil do que conseguir ser, às vezes, campeão. Porque eu já tive ISO aqui, ISO 14001, e a gente sabe que chegar ao ISO foi 2 anos de muito trabalho. Sim. Mas manter o ISO é como se estivesse mantendo o título de campeão na frente. Então, título de precisa ter vontade, campo, né? E como há às vezes uma rotatividade na direção, no comando, aí às vezes isso acaba, vamos dizer assim, afrouxando aqui um pouquinho, aí você acaba perdendo, aí desanima aqui, aí muda, aí vem uma crise, vem isso, vem aquilo, aí você acaba, porque manter a acreditação aumenta o custo em tudo, né? Qualificação, em compras, enfim, né? Tudo é custo. E os planos hoje querem pagar menos, né? Eles não querem pagar mais. Mas exigem que tenha qualidade, não tem dúvida. Mas porque se tiver qualidade, o custo deles diminui, né? Aumenta o nosso, mas o deles diminui. Mas um hospital acreditado, aí ele teria como aumentar o lucro por conta desse selo de certificação? Em negociação às operadoras, isso depende muito de cada operadora. Tem operadora que não exige, ela quer saber só preço. Mas eu penso assim, que toda vez que você revisa um processo, você já está fazendo gestão de recursos. Porque é muito comum a gente ver, quando nós começamos a implantar o processo e a gente começa a mapear o processo. Por exemplo, eu comecei a mapear o processo cirúrgico. E aí eu tô olhando lá desde o agendamento cirúrgico, toda a cadeia farmacêutica, né, toda a questão do protocolo de cirurgia segura, e aí você começa a encontrar um monte de gaps, você começa a encontrar retrabalho, e é material que foi e voltou, e é excesso de material que pediram e é desperdiçado, tempo, né, atraso de sala cirúrgica, atraso de anestesia. Aí você começa a olhar o processo e ele tá todo recortado.
Quando nós começamos a mapear o processo e trabalhar as melhorias passo a passo desse processo, com certeza ele fica otimizado. É um pensamento lean mesmo que você tem, é um pensamento de otimização. E aí, quando você começa a otimizar esse processo, quando você começa a fazer a gestão adequada desses recursos, invariavelmente o seu custo diminui. Não tem como, não tem, é uma lógica, é lógico isso. É que a gente vai, a área da saúde é assim, a gente vai fazendo, né? E pensando no paciente, e vamos, mas não tem gestão de recursos. Olha, doutora, eu vou contar uma história para a senhora. A gente a gente fez um mapeamento de processo na UTI. E aí, a UTI desse hospital era atendimento por pacote, eles tinham os pacotes. Então, estava incluído, não importa o que eu fizesse com o paciente, era o pacote da diária. E aí, a gente começou a ver que todas as internações, sem exceção, o médico do pronto-socorro pedia todos os exames para o paciente, porque ele ia internar ele na UTI. Só que ele chegava na UTI, o médico da UTI pedia tudo de novo. Isso é custo. Isso é custo. Desnecessário. Sim, desnecessário. Os protocolos que não foram bem assegurados, né? E também não tem ninguém olhando isso, entendeu, doutor? E eu tô no meu dia a dia ali, eu tô pedindo. E isso aí é gestão de recursos. A gente chegou e falou, opa, bloqueado. Não Como pode. a própria a dupla checagem, para que não hajam erros ali. Não, sempre você tem estratégias como a dupla checagem, mas assim, são coisas que você entra e fala, tá bloqueado. Ou, por exemplo, nós fomos no pronto-socorro, a gente viu que 70% dos exames de imagem era tudo tomografia. A gente falou, gente, não é possível. Um pronto-socorro de baixa complexidade precisa de tanta tomografia. Os convênios, eles acabam não pagando, acabam gozando. Na verdade, doutora, assim, eu recebia pelo pacote do atendimento. Eu recebia, sei lá, R$200 por atendimento. Sim. Só que você ia olhar, dá vontade de chorar, porque o médico pedia tomografia, pedia todos os exames laboratoriais que podia pedir no mundo, ele fazia medicação endovenosa, e aí quando você vai olhar, você fala, meu Deus, cadê a gestão, né? O pacote essa colocação que ela está fazendo, o pacote proporciona aos médicos pedirem bastante exames, porque não há glosa, ninguém vai se importar com isso, pacote. Sim. Na hora que, por exemplo, se o convênio glosasse, aí vem para a administração e vai, essa glosa, o médico pediu 2 exames iguais no mesmo dia, aí você corrige tudo. E às vezes no pacote você abandona como se tivesse solucionado, e não é. Não é. E aí que nós vamos ver o pronto-socorro sempre em déficit, o indicador lá embaixo, no vermelho. Mas não é possível que nós estamos errando tanto. Então aí falaram, não, chega, né? Agora vai ter protocolo, você só vai pedir tomografia para isso. Outros casos, você vai pedir um raio-x, só vai pedir a tomo se precisar de um complemento, se tiver alguma situação, né? Então, tem tudo isso. Então, a qualidade, ela vem justamente para olhar todo esse processo e eu entendo, né? Eu tenho certeza disso, que olhando para o processo e a gente fazendo gestão de verdade, com certeza os custos operacionais diminuem. Isso. Bom, há muito trabalho pela frente, nós já estamos aqui encerrando nosso Benecast sensacional, informações maravilhosas. 2025 vem aí, presidente, então, cheio de novidades. Ela volta quando a gente vai voltar várias vezes, na segunda etapa. Para a gente poder conversar ainda mais e ir compreendendo e levando a você que está aí nos assistindo também, que tem nos acompanhado. A gente agradece aí pela tua audiência e se inscreve no canal, curte, compartilha mesmo. E chegamos ao fim de mais um Benecast. Eu quero agradecer a presença da Tatiana Lima, presidente Ademir Pestana. Benecast Medicina e Saúde chegando até você. Até a próxima, se Deus quiser.